Então, problemas que você enfrenta, você vai debater um assunto filosófico. Então, Aristóteles dizia que a primeira regra para você poder se dedicar a estudos filosóficos, o primeiro jeito que você entender alguma coisa de filosofia, é você estabelecer bem a problemática que você terá de resolver. Porque do lidar com essa problemática que você consegue retirar alguma visibilidade. No fundo, quando você consegue, porque há determinadas aporias que são insolúveis. Não há solução nenhuma. Então, no capítulo número 3, ele faz um resumo das aporias que ele acha que são 14 ou 13. Aí eu já vou entregar para vocês a lista. Ele faz o resumo das aporias que ele acha que são as aporias centrais do debate sobre a metafísica. Quando vocês lembrarem comigo o que é que ele está falando, está dizendo o seguinte, que de todos os tipos que o homem dele é conhecido. E porque, até mesmo provando isso pela ideia de que o sentido que nós valorizamos mais é a visão, que é o sentido que relativamente produz a maior quantidade de conhecimento. Como o homem produz, portanto, o homem está disposto a conhecer, então ele está tentando nos mostrar o que é conhecimento de fato. E ele nos diz, então, que conhecimento é alguma coisa que necessariamente você possa ensinar, porque o conhecimento intuitivo, digamos, aquele conhecimento que tem o sujeito que conhece pela experiência, mas não sabe explicar, o pescador de praia que sabe quando vai chover, mas não sabe por quê. Quer dizer, isso é um tipo de conhecimento, mas não é o conhecimento que ele está falando aqui. Então ele acaba dizendo que o conhecimento verdadeiro de qualquer coisa é aquele conhecimento das causas de qualquer coisa. Olha, o que é que são as causas? São os princípios formadores daquela coisa, que são a explicação de por que é que aquela coisa existe. E essas causas dividem-se, de acordo com Aristóteles, em quatro causas fundamentais. A primeira causa é a causa de quem faz, quer dizer, a causa que é motora ou eficiente. Tudo que existe alguém fez. E aplicado isso ao universo, você tem aí a causa motora maior de todas, que é alguma coisa próxima à ideia de Deus. Esse sujeito que faz essa coisa, seja uma pessoa, seja um fenômeno natural, enfim, o que for, ele faz por algum objetivo, por algum efeito. Então é uma causa final, que é também chamada teleológica, teleos em grego é finalidade. Mas quando você faz alguma coisa, se essa coisa for física, ela terá então uma natureza física, uma natureza concreta, e portanto ela terá que ser feita de alguma matéria, portanto há uma causa material, mas a matéria nunca ela é subordinada a uma coisa mais importante que ela, que é a forma. A forma subordina a matéria. Quando você transforma um pouco de argila num cachimbo, você não se refere mais àquilo como argila, mas refere-se a cachimbo dali para frente. Então, essas são as 4 causas centrais principais de que Aristóteles está querendo nos falar. E aí, então, Aristóteles, a partir dessa primeira avaliação, entrará na avaliação seguinte, quer dizer, ele, no ponto seguinte, que é nos dizer que aquilo que afinal de contas, saber o que ter conhecimento de alguma coisa é ter conhecimento das causas primeiras. Quanto mais alta for a causa, mais ela será inútil, digamos assim, mas mais importante ela será. E que eu conhecer as causas maiores, as causas mais profundas, as causas primeiras, é que se chama de metafísica. Então, o conhecimento que ele vai nos dar aqui é o conhecimento daquilo de como as coisas são geradas, ou seja, da origem de todas as coisas. Essa origem não pode estar nas próprias coisas, ela tem que estar fora dessas coisas, portanto, ela tem que estar numa espécie de funcionamento primordial, uma espécie de princípios que antecedem todas as outras coisas. E aí, então, o que ele fala em seguida agora, e nós vamos entrar nesse assunto hoje, que é de uma importância extraordinária na própria filosofia aristotélica, é nos dizer que a coisa mais importante que existe é, afinal de contas, saber o que as coisas são. O que é alguma coisa? Essa coisa que alguma coisa é
é a definição da sua substância. Substância, para Aristóteles, às vezes é usado como sinônimo de matéria, mas às vezes, quase sempre, e aqui na metafísica quase o tempo todo, é usado como substância de ser. Ser é a mesma coisa que substância. O que uma coisa é? Ou seja, o que ela é? Ser. É do verbo ser. Então, saber o que uma coisa é saber a sua substância. Para exemplificar isso, Aristóteles nos disse lá no outro livro, na Física, e aqui agora nos diz de novo, que as substâncias são aquelas coisas das quais se diz alguma coisa. Há, portanto, uma possibilidade sempre de predicação das substâncias. Eu posso dizer, por exemplo, de um homem que ele é japonês, brasileiro, russo, eu posso dizer que ele está sentado, cansado, ou está animado, eu posso dizer que ele é jovem ou velho, eu posso dizer que ele está andando ou está parado, eu posso dizer que ele tem amigos ou não tem, eu posso dizer que ele é sozinho ou está com conhecidos. Tudo isso que eu posso dizer de uma substância são predicados dessa substância. E esses predicados das substâncias é o que são os geradores, são os geradores daquilo que se chama de categorias gramaticais. Então, as categorias gramaticais que você estuda na escola, verbo, advérbio, adjetivo, etc., todas elas são derivadas do próprio raciocínio aristotélico, que põe no topo, mais importante que qualquer outra, a ideia da própria substância, ou seja, o substantivo. O substantivo é aquilo que de fato existe, porque o branco e o preto só existem em referência a alguma coisa que é branca ou preta. Porque se você não tiver nada, nenhum objeto branco ou preto, como é que você pode falar de cor se ela não estiver associada a alguma coisa que é colorida? Portanto, o substantivo tem um papel central. É claro que eu posso falar em brancura. Brancura seria a existência do branco como tal, mas a brancura não existe no mundo a não ser nas coisas que são brancas. Aí volta aquele debate Platão e Aristóteles, que vocês estão cansados de ouvir aqui, porque Aristóteles acha que a brancura está nas coisas, enquanto que Platão acha que a brancura está nela própria, e que é uma categoria ideal, e que existe em algum lugar um branco que é branco mesmo, e que é esse branco que irá ser tentado reproduzir aqui. Esse debate é um debate interminável, é enorme, cheio de considerações ilegítimas dos dois lados, mas o que Aristóteles nos dirá, que na hora que você estuda o ser, você estuda fundamentalmente a substância. A substância em grego é ousia. A palavra que Aristóteles usará o tempo todo é ousia. Então, o que é que ele faz no livro 3? No livro 3 ele tenta nos ensinar quais são as aporias principais, ou seja, quais são os principais problemas que um estudioso de metafísica tem que resolver para poder estudar a metafísica. No capítulo número 4, que nós tínhamos estudado, mas vamos retomar hoje, e fazer de preferência inteiro, ele vai nos falar sobre a substância, começando com um dos principais conceitos sobre da filosofia aristotélica, que é o princípio da não contradição, que é muito importante, já vamos falar dele. E no capítulo 5, nós vemos em parte no último encontro, havia lá uma espécie de dicionário, não é bem dicionário, porque afinal o dicionário implica uma abrangência muito alta, né? Mas é uma espécie de léxico aristotélico que os comentaristas não entendem bem o que foi parar aí. Parece que é uma coisa enxertada por Aristóteles ou por algum dos seus sucessores no meio da obra. Esse capítulo 5 foi apenas um capítulo de orientação de sentido das palavras. Nós fizemos aqui um pouco de esforço, é um capítulo difícil de ler, tivemos alguma dificuldade para entender no último encontro, mas o que nós faremos agora é voltar agora para o capítulo 4 com algum vocabulário. Mas antes de voltar ao capítulo 4, eu queria passar aqui para vocês as aporias, o quadro das aporias aristotélicas. Bruno, passa agora. Então, a gente vai dar uma olhadinha aqui nisso. Isso aqui, na verdade, é o resumo do capítulo 3. Essas aporias são o capítulo 3 resumido. E é um esquema aristotélico, como os outros que você já tem, né? Esse aqui é o número 15.
Nós não vamos quebrar muita cabeça com isso aqui, porque o que está aqui serve para o livro inteiro. Né? Mas nós vamos fazer aqui alguns comentários sobre um outro, apenas para vocês entenderem do que está falando. Né? Então, vocês todos aí já têm o documento na mão. Né? Temos aí o quadro das 15 aporias. O que são aporias? Problemas na metafísica de Aristóteles. A primeira. Bom, então a primeira aporia é a seguinte: a pergunta que você descreve, que é o problema filosófico, é assim: é só uma ciência das 4 causas ou são muitas? Quer dizer, a ciência que estuda as 4 causas, lembra quais são? Eficiente, final, material e formal. São as 4 causas aristotélicas. Ele fez, no capítulo em que ele falou disso, ele fez um estudo de todo mundo que veio antes e descobriu que quando você junta todo mundo, quando você faz aí então, né, aquela reflexão do que aconteceu antes de você, ele chega à conclusão de que nenhum dos anteriores chegou a essa síntese e que, no entanto, os elementos dessa síntese estão nos seus anteriores. Para Aristóteles, anterior era fundamentalmente Platão na filosofia, porque Sócrates não tem obra. Então, tudo que está na boca de Sócrates veio em filosofia pela boca de Platão. Todos os diálogos, exceto o último, têm o Sócrates como interlocutor principal. Mas antes do Platão e Sócrates, por extensão, você tem os tais dos pré-socráticos, que são chamados por ele de filósofos naturalistas, que são os filósofos que estudam a natureza, ou seja, a physis, ou seja, o mundo que muda, o mundo do devir, o mundo sujeito ao devir. E esses filósofos aí tem aí uma vintena deles, os mais importantes: Protágoras, Heráclito, Tales de Mileto, Pitágoras, etc., que tentaram fazer a descrição de como era o mundo o mundo, o que é feito o mundo. Ele, é claro, que considera isso útil e importante, não despreza essas coisas. Ele tinha muito mais informação sobre os pré-socráticos do que nós temos, mas ele considera isso pré-filosofia. Ainda não há nos pré-socráticos as condições para ser filosofia, porque eles não são capazes de ir. Por que eles não são filósofos, na verdade? É porque eles não são capazes de ir até as primeiras causas. Que seja como for, as causas que eles supõem que existam são todas causas materiais. No fundo, os pré-socráticos só lidavam com as 2 causas, matéria e forma. Ou seja, eles não conseguiam ir para as 4 causas. Por isso é que Aristóteles acha que eles não são filósofos rigorosamente falando. Bom, então o Aristóteles diz assim: bom, quando a gente vai estudar esse assunto de verdade, então tem que fazer as perguntas que estão listadas nesse documento, que é o resumo do capítulo 3 do livro. Então, olha só, tipicamente, qual é o problema que ele tem que resolver. Bom, é só uma ciência das 4 causas ou são muitas? Bom, diz ele assim: não é possível que seja uma só. Por quê? Porque coisas diferentes só podem pertencer a uma única ciência, se forem contrárias. Mas os 4 gêneros de causas não são contrários. Então, a medicina estuda a saúde e a doença, né? Não é isso? Então, eu posso estudar numa mesma ciência a saúde e a doença. Eu posso estudar na ciência da economia a riqueza e a pobreza. Eu posso estudar numa mesma ciência. Mas como é que eu estudo as 4 causas juntas? Elas não são contrárias uma da outra. Elas são diferentes, são 4 coisas diferentes. Portanto, como é que eu faço para meter tudo isso numa ciência só? E vocês compreendem que isso é um problema filosófico que qualquer pessoa que estude isso, como ele está estudando, tem de resolver? Aí a segunda tese, né, que gera a aporia: nem todas as causas estão presentes em todos os objetos. Então, há objetos de natureza abstrata que não têm causa material. Então, uma ideia qualquer não tem causa material. Então, como é possível que seja assim? Bom, qual é a antítese dessa tese? Ou seja, onde é que você cria o problema que ele terá que resolver? Se não for uma ciência só, não se pode considerar nenhuma ciência de qualquer das causas como filosofia primeira. Filosofia primeira é metafísica, né? Com exclusão das outras, porque cada uma delas tem alguma razão para reivindicar tal status. Quer dizer, o que é, afinal de contas, quem é que é a verdadeira metafísica?
o estudo da causa material, da causa formal, da causa eficiente ou da causa final. Ele não pode juntar tudo numa ciência só, porque as ciências lidam com um objeto só. Você tem uma ciência, tem que ter um objeto. Então você não pode ter uma ciência que lida com plantação de batata e física nuclear ao mesmo tempo, porque os objetos são muito diferentes. Entenderam? Porque uma ciência se caracteriza por um objeto determinado. Então ele não pode colocar as 4 causas numa ciência só, e ao mesmo tempo, se você não tem uma ciência só, tem que escolher qual das 4 é a ciência das causas primeiras. Portanto, qual das 4 é a metafísica. Compreenderam o problema que ele tem que resolver? Isso pessoal, isso chama-se filosofia. Filosofia é esse levantamento de problemas a serem resolvidos. É esse conjunto de problemas que você tem que atacar de um modo ou de outro. Isso chama-se filosofia. Além disso, é filosofia. Então, filosofia é naturalmente um conhecimento problemático. E é por isso que você não deve ensinar a filosofia para a criança. Porque a criança não pode ter conhecimentos problemáticos antes de ter conhecimentos práticos, conhecimentos positivos. Então, a criança tem que ter uma ideia do mundo real, concreto, aquilo que ele tem de positivo, ou seja, de manifestadamente claro, de fenomenológico, né? Ou seja, entender como são as manifestações do mundo, para depois problematizar esse conhecimento. A criança jovem não tem capacidade de lidar com o problemático se ele não tem antes uma ideia de conhecimento objetivo. E essa é a razão pela qual não se deve ensinar filosofia para adolescentes. A não ser, claro, que o seu objetivo não seja ensinar nenhuma filosofia, mas seja apenas criar petralhas, que é o objetivo verdadeiro, real, pela qual se faz isso. Tá? Oi, Cristina? Oi. Tá. Compreenderam? E esse é um problema central aqui. O primeiro problema que Aristóteles acredita que tem aqui vamos passar aqui. O primeiro problema que Aristóteles acredita que seja, portanto, uma aporia, Cristina. Então, a primeira aporia é essa. Eu tenho que dar um jeito de resolver isso. Ele irá resolvendo essas aporias ao longo do livro. Então eu botei para vocês aqui, a solução está no livro 4, no livro 4, capítulo 1. Tá? Está ali mencionada do lado. Bom, vamos olhar a segunda aporia, apenas está ao longo do capítulo, né? Vocês vão ter que ler para entender como é que resolve. Vou pegar o segundo, tá? Qual é a segunda aporia de Aristóteles aqui? Pertencem a uma só e mesma ciência, o estudo dos princípios lógicos fundamentais e o estudo da substância. O que são princípios lógicos fundamentais? São o jeito como você pensa, que não estão no livro Metafísica, mas estão na obra chamada Lógica, na obra chamada Órgão. Então, os mecanismos pelos quais você raciocina não estão nessa obra aqui. Mas aquela história, né? Quer dizer, o fato de que os mecanismos não estão nesta obra significa que há alguma separação entre o estudo dos mecanismos e o estudo das substâncias. O que é o estudo das substâncias? É saber o que as coisas são de verdade. Não é isso? Substância está escrito ali embaixo, ó. Ousia em grego significa o princípio em relação ao qual todos os outros subsistem. Substância é aquilo que é ser enquanto ser. Então, quando eu digo assim, que eu sou enquanto ser. Eu sou resumo suficiente. Nós não conseguimos descrever, não conseguimos provar a existência de substâncias. Elas se auto-apresentam e se autodemonstram. Por mais que nós gostaríamos de que fosse possível fazer uma coisa dessa. Mas, como você sabe, a filosofia de Aristóteles é toda ela axiomática. E nos diz o tempo todo que não dá para demonstrar tudo nessa vida. E que se você pretende que tudo seja demonstrável, você não sai do lugar de filosofia. Determinadas coisas são auto-evidentes, são absolutamente reais e concretas. Portanto, estudar as coisas tais como elas são e a metodologia de estudá-las podem ser separadas em ciências diferentes? É isso que ele está perguntando aqui. Vamos ver como é que se coloca a aporia que nós pensemos nela. Bom, então vamos lá. O primeiro pedaço da tese. Os princípios lógicos
não podem ser estudados pela mesma ciência que estuda a substância, porque aplicam-se a todas as ciências e não apenas àquela. Você aplica o princípio lógico a todas as coisas, e não apenas à ciência da substância. Não é isso? Esse é o problema, tá? Segundo problema, princípios lógicos são imediatamente conhecidos e é impossível o conhecimento demonstrativo deles, logo não deve haver uma ciência desses princípios, porque você não pode ter uma ciência daquilo que não pode ser demonstrado. Uma ciência pressupõe uma capacidade de pesquisar e compreender uma coisa, mas se uma coisa é auto-evidente, para que você quer uma ciência dela? Ela é auto-evidente. Então ele está dizendo o seguinte, que primeiro, em princípio, os princípios lógicos, eles ocorrem em todas as ciências, e não apenas na ciência dos primeiros princípios, que é a metafísica. E segundo, que eles são auto-evidentes, portanto não devem ser estudados em ciência. Não são alvo de uma ciência. Tanto é que vocês repararão, né, que eu sempre disse para vocês aqui, que Aristóteles classifica as ciências em ciências teoréticas, ou seja, aquelas que estudam as coisas tais como são. Quer dizer, as ciências teoréticas são aquelas que não têm aplicação prática, que é para saber só como uma coisa é. Ciências práticas, que são as ciências morais de Aristóteles, como é que a gente se porta na vida e como é que se governa a sociedade humana. E em ciências poéticas. O que são ciências poéticas? São aquelas em que você aprende a fazer uma coisa prática. Um médico aprende ciência poética. Um construtor de navios aprende ciência poética. Uma mulher que faz uma roupa de tricô aprende uma ciência poética. Ele nunca fala de que a sua lógica, o órgão, como nós chamamos hoje, possa ser uma espécie de ciência. Por quê? Porque para Aristóteles, os procedimentos lógicos são auto-evidentes. Não há como você demonstrar que, nós vamos já entender isso daqui a 5 minutos, não há como você demonstrar alguma coisa que é auto-evidente. Por exemplo, A é igual a A. Como é que eu demonstro isso? Por exemplo, eu sou eu. Esse é o princípio lógico. De acordo com Aristóteles, é o mais importante de todos, que é o princípio da identidade. Se eu sou eu não posso ser outra pessoa ao mesmo tempo em que eu sou eu. Como é que você demonstra isso? Como é que você faz para provar para alguém que isso é verdade? Eu sou eu e não sou o Aglair. Isso parece a vocês uma coisa óbvia? Que na medida em que eu sou eu não posso ser outra pessoa do mesmo tempo em que eu sou eu. Ah, mas eu posso ser um ator e posso fazer Hamlet. Mas daí não é que eu virei Hamlet, é que eu faço de conta que por 2 horas eu não sou eu, mas eu continuo sendo eu, porque no fundo, todo mundo sabe que lá não está o Hamlet, mas que está um ator. Entenderam esse problema? Como é que eu faço para provar um princípio como esse? Eu sou eu e, portanto, não posso ser outra coisa enquanto sou eu. Esse livro aqui, esse livro é um livro. Portanto, ele não pode ser outra coisa como uma cafeteira, enquanto é um livro. Esse princípio chama-se princípio da não contradição. De acordo com Aristóteles, é a mais importante regra de todas as regras lógicas que existem e é o assunto que nós vamos hoje entender aqui no capítulo 4 do nosso livro. Então, diz ele assim, uma coisa como essa não pode ser demonstrada de modo nenhum. Eu não tenho como articular uma argumentação para provar para você que A é igual a A. Por quê? Porque é intuitivamente assim. Você, quando olha para essa afirmação, você intui que isso é verdade. Parece uma coisa tremendamente equivocada que aparecesse alguém e dissesse o contrário. Não é um conhecimento que você transforma em doxa, naquele sentido grego, de demonstração racional. É um conhecimento associado ao nous. Nous é o espírito, o intelecto. É alguma coisa que te diz que é verdade e que não é preciso buscar explicação, porque não é possível explicar. Então, é isso que ele está dizendo. Tá? Quer dizer, qual é o problema, a segunda aporia, para quem estuda metafísica? É que tudo pode ser lidado com princípios lógicos e não só a metafísica. E os princípios lógicos são óbvios, de modo que não deve haver nenhuma ciência sobre eles. No entanto, antítese, se a ciência dos axiomas é diferente da ciência da substância,
é preciso determinar qual é superior à outra. Ou seja, se essas duas ciências não são a mesma coisa, são separadas, porque ele acabou de dizer que deve ser separado, porque a ciência dos axiomas é a ciência que aplica-se a todas as coisas e não só a ciência da substância, que é a metafísica. Então, se elas são separadas, qual que é mais importante? É o método de descobrir as coisas ou é a descoberta da substância em si? Mas eu só consigo descobrir alguma coisa da substância se eu usar princípios lógicos, princípios axiomáticos. E é por isso que eu não saio nunca mais desse problema. Compreenderam que isso é uma aporia? Entenderam qual é a aporia? A aporia é assim, eu preciso de uma certa coisa para poder ter a outra coisa. Então é o dilema do ovo e da galinha. É uma aporia. Quer dizer, a galinha, para poder ter nascido, tem de ter vindo de um ovo. Porque as galinhas todas nascem de ovos. Mas, no entanto, como é que pode ter um ovo se não tinha galinha antes do ovo? Compreende que o dilema Tostines é também uma aporia. Será que vende mais porque é fresquinho ou se é fresquinho porque vende mais? Não é a mesma coisa, né? São aporias fundamentais que algumas dão um trabalho miserável para você resolver. Algumas não têm solução. Por exemplo, aquela aporia que separa Platão de Aristóteles. Olha, eu existo separadamente das outras coisas. Então eu existo como uma unidade. Não é isso? Então todo mundo que eu conheço que é ser humano existe separadamente dos outros. Tanto é que cada pessoa tem um nome, eu posso dar um código, posso dar um número para cada um, CPF, assim o que for. No entanto, ninguém existe individualmente do ponto de vista ontológico, quer dizer, todo mundo, de alguma maneira, está unificado por alguma coisa que nos torna membros de um grupo. Eu não posso ter um ser humano separado de um grupo e não posso ter, portanto, um grupo que não seja composto de seres humanos individuais. Esse é um problema terrivelmente difícil de resolver, pois esse aí demorou 1000 anos para alguém tentar resolver. No fundo, não tem solução, você tem que jogar a toalha e dizer assim, olha, a situação humana, a condição humana é composta de uma tensão entre a nossa individualidade e a nossa coletividade simultaneamente. Então, nós somos seres humanos, portanto, coletivos, e ao mesmo tempo, cada um de nós tem uma casa, um endereço, uma aparência diferente, como cada ser humano é formado por uma quantidade de variáveis tão complexa como cada um nasceu num certo dia, cada um tem um mapa astral, cada um tem uma determinada herança genética, cada um nasceu num certo país, cada um traz um karma dos seus antepassados, cada um tem uma determinada loteria física, cada um tem um tipo físico, cada um, portanto não há duas pessoas idênticas. E porque não há duas pessoas idênticas, somos completamente individualizados, mas ao mesmo tempo somos completamente coletivos. Porque nós nos reconhecemos como sendo da mesma espécie, chamada ser humano. Nós somos indivíduos e coletivos ao mesmo tempo. Essas situações apolíticas, elas não têm solução às vezes têm. Então o Aristóteles irá durante o livro aqui, dando a cada uma dessas substâncias, cada uma dessas coisas, uma explicação. Vamos pegar a terceira aporia. Existe só uma ciência para todas as substâncias, sensíveis e suprassensíveis, ou existem diversas? Bom, então, qual é a diferença que tem entre as substâncias sensíveis e suprassensíveis? Sensíveis aqui, ó. Eu posso bater nesse livro aqui, ó. Eu estou vendo o livro, senti, ó, eu sinto com o meu tato que esse livro existe, então o livro é uma substância sensível. As cadeiras também são, a nossa própria pessoa a chuva também o sol eu sinto o calor do sol, eu vejo, né, o meu olhar vê. Mas quando eu estou falando de, por exemplo, de correção, alguma coisa que está correta, essa substância eu não vejo, eu não consigo apalpar isso. Isso é uma substância suprassensível, portanto ela é uma ideia, ela é um conceito, ela não é física como é o livro. Pois eu me está perguntando o seguinte, a mesma ciência estuda essas ambas substâncias? Vamos ver como é que ele estabelece que essa aporia é. Bom, qual é a tese? Se são diversas as ciências das diversas substâncias, de que tipo de substância, sensível ou suprassensível, a filosofia primeira é ciência? Olá.
Tá, tudo bem. Então, essa é a primeira pergunta, né? Quer dizer, se você tem uma ciência separada, se essas substâncias separadas são estudadas por ciências diferentes, qual que é mais importante? Não é uma boa pergunta? Qual que é a filosofia primeira? Porque não pode ser as duas. Porque se fossem as duas, você não teria a separação da ciência, seria a mesma ciência. Mas eu separei as duas. Quer dizer, qual delas é a filosofia primeira? Qual delas lida com aquilo que é mais importante, mais principal, portanto, mais metafísico? Bom, aí ele diz assim, na antítese, se é uma ciência única para todas as substâncias, todas as ciências seriam reduzidas a essa única, o que seria absurdo. Portanto, se elas são separadas, eu tenho que saber qual delas é que é a mais importante. Eu tenho que entrar no mérito se é o que é suprassensível ou se é sensível. Mas se não é, quer dizer, se todas as ciências, se a mesma ciência para as duas, então só há uma ciência só para todas as coisas, o que seria um resumo indevido também. Não é difícil sair dessa também? Essas são as aporias que Aristóteles, no capítulo 3 do livro, nos antecipa como sendo os problemas centrais que alguém terá de resolver se quiser resolver o problema da metafísica. Então estão aí listadas as 15 aporias do capítulo 3, havendo sempre uma indicação de onde está provavelmente a solução para cada uma das aporias ao longo do livro todo. É preciso também que vocês levem em consideração que resolver essas aporias aí não é nada fácil, é complicadíssimo. Algumas têm solução apenas parcial, outras são soluções, até mesmo a solução que Aristóteles dá é um pouquinho difícil, mas elas acontecem ao longo do livro inteiro. E é esse o sentido do terceiro capítulo, que é a descrição das aporias, que nós vamos vendo aí pelo caminho, na medida que ele vai nos contando as outras coisas aí. Agora, esse quadro que está aí, no capítulo 3, é de grande utilidade, porque ajuda você a compreender qual é a problemática que uma pessoa que queira enfrentar esse problema de compreender, afinal de contas, o que as coisas são, tem que enfrentar para entender. Tá certo, pessoal? Compreenderam o sentido desse documento? Aí a descrição das 15 aporias que Aristóteles diz que existem ao longo do capítulo 3. E feito isso, nós vamos então para o capítulo 4, que nós tínhamos pulado da outra vez, e que em que nós vamos entrar agora na seguinte pergunta. Afinal de contas, o que as coisas são? Não é? Começa agora a definir o que as coisas são. O que as coisas são de verdade? Essa é a pergunta que Aristóteles se faz. Uma pergunta tipicamente filosófica, que é a garantia de que você terá uma boa resposta. Às vezes a qualidade da resposta depende fundamentalmente da qualidade da pergunta. É mais ou menos assim. Uma boa pergunta já ajuda a resolver uma boa parte da resposta. Por isso que eu gosto muito do Ludwig Wittgenstein, que é um filósofo um pouco desprestigiado, assim. Eu gosto muito dele. Porque o Ludwig Wittgenstein está errado. Mas ele, quando erra, ele erra, entendeu? O sujeito claudica, mas claudica passo de valsa. Algumas pessoas, ao errarem, mesmo errando, fazem obras magníficas. Não sei se vocês já se deram conta disso. Tem um livro do Wilhelm Flusser, chamado Língua e Realidade. Wilhelm Flusser era um filósofo judeu que, quando houve aí a Segunda Guerra Mundial, o Brasil recebeu uns 4, 5 filósofos judeus que foram muito úteis aqui. O mais importante deles é o Otto Maria Karpo, que não era 100% judeu, ele já também tinha se cristianizado, ele era em parte judeu. O outro foi o Wilhelm Flusser, o outro foi o Paulo Ronay, e dá para também falar quem mais que diria que está nessa grupo, já vou lembrar do outro. Mas o Wilhelm Flusser tinha uma namorada que tinha parido no Brasil, morava na Tchecoslováquia, veio para cá corrido. Chegou aqui o Celso Laffer, a colônia ajudou, né? E o Celso Laffer arrumou para ele um emprego no Estadão, e ele fez uma obra muito boa, foi um filósofo muito importante aqui. E em 68, por aí,
não sei se irritado com o Brasil ou saudoso da sua terra, voltou para a Tchecoslováquia, chegou lá e foi atropelado por um automóvel e morreu. Você vê que azar, né? Lá na Tchecoslováquia, o William Fuss. E o William Fuss escreveu um livro chamado Mito e Linguagem, Realidade e Linguagem, ou Linguagem e Realidade, um dos dois, que é um livro equivocado, mas tão bem escrito, que ele tem uma utilidade imensa mesmo sendo equivocado. É o mesmo caso do Ludwig Wittgenstein, que ele diz assim, olha, não existe problema filosófico. O que tem, na verdade, é confusão de conversa, linguagem confusa. É gente falando de coisa torta. E ele não tem razão, porque, de fato, há problemas filosóficos. As aporias aqui do Aristóteles são todos problemas filosóficos. Mas ele tem razão no sentido de que 90% das conversas que parecem ser conversas problemáticas são só confusões de linguagem mesmo. Não tem a menor dúvida disso. Então, 90% que você pensa que é filosofia é apenas gente confusa debatendo coisa estranha. Entendeu? Gente confusa falando de coisa que você, de fato, não entende. Quer dizer, conversa de bar. Cada um está falando de um negócio, ninguém sabe do que o outro está falando, mas como a ideia é apenas ganhar o debate, então fica-se 3 horas brigando, amizades são desfeitas, em torno de uma conversa completamente besta, que é a conversa debate de bar, porque afinal só tem confusão ali e não tem nenhuma conversa de verdade. Então o Wittgenstein, embora não tenha razão, a tese do Wilhelm Flusser é que é impossível haver comunicação entre línguas, entre os 3 grandes grupos linguísticos. Há 3 grandes troncos linguísticos e eles não se comunicam porque há uma maneira profundamente diferente de valorizar o sentido das palavras. Ele está errado, é possível comunicação. Tanto é que é uma coisa tão engraçada, né? Hoje estava nos contando ali, alguém estava nos contando, acho que foi o Eduardo Vilmão lá na Aliança da sexta-feira, dizendo que os maiores intérpretes de Bach estão todos no Japão. Mas na hora que um japonês consegue interpretar Bach, é porque é possível que Bach tenha uma linguagem universal. Né? Quer dizer, vocês imaginarem que um chinês não é capaz de entender a história da Madame Bovary é um pouco de exagero. Que a gente não é capaz de entender o Tao Te Ching, sei lá, né? é um pouco de exagero. Então ele não tem razão, mas ele tem uma razão muito grande quando ele descreve as dificuldades que tem de transposição dos códigos, que são realmente muito grandes. Mas é possível um ocidental entender o budismo? É claro que é. Né? Pode ser mais difícil do que para um oriental, mas a gente entende igual, se você fizer os exercícios certos. Então, o Wittgenstein está na mesma situação. De fato, há problemas de linguagem que sempre existem e que quase sempre são os responsáveis pela confusão. Na verdade, eu estou sendo um pouco aqui excessivamente simplificador, porque no fundo ele acha que há determinadas... que a língua não é que está tudo muito confuso, ele acha que a linguagem tem limitações. O que você pode entender do mundo é limitado pela própria linguagem. A linguagem faz o limite da compreensão do mundo. É essa a tese central de Wittgenstein, no qual ela também não tem razão. Ele também não tem razão nessa, mas ele, ao fazer essa defesa, faz tão bem que é como se ele claudicasse, mas claudicasse a passo de valsa. O que então significa que um sujeito inteligente sempre ajuda, né? Sempre ajuda a entender um pouquinho mais. Bom, no livro 4, que é esse que nós vamos ler aqui agora na página 103, nós vamos entrar nesse ponto, que é o ponto absolutamente importante, que é de compreender, afinal de contas, o que as coisas são. Ele vai então vai fazer o quê? Ele vai chamar o método axiomático, o método analítico, para nos ajudar a lidar com o problema. Porque ele vai provar nesse mesmo capítulo, conforme vocês já viram lá no mapa das aporias, que há de fato uma junção possível e necessária entre o estudo da substância e o estudo do axioma. A metodologia de pesquisa da substância e a substância são alvo da mesma ciência, que é a solução para o axioma número 1, para a aporia número 1. Mas vamos lá deixar a palavra para o seu Aristóteles. Quem é que gostaria de começar a ler? Voluntário? Marco, muito bem, vamos lá.
Há uma ciência que investiga o ser como ser. É. Em grego, né? Tá. E as propriedades que lhe são inerentes devido à sua própria natureza. Porque eu posso estudar as coisas sob vários pontos de vista. Eu posso estudar a fisiologia da reprodução humana. Eu posso estudar o crescimento das plantas. Mas eu posso estudar a aerodinâmica de um veículo. Não é isso? Mas essas ciências que estudam essas coisas não estudam as coisas em si próprias, estudam aspectos dessas coisas. Então eu tenho que ter alguma ciência que diga assim, o que é o homem, o que é a planta, o que é o veículo. Entenderam o que é que ele está tentando nos dizer aqui? Essas coisas todas que são as coisas em si, têm de ser estudadas, são as substâncias. Então, as substâncias são, vocês sabem disso, porque vocês receberam desses resumos que diz que das substâncias pode-se predicar muitas coisas. As predicações da substância são as categorias gramaticais. Então, eu posso dizer de uma substância, posso dizer de um automóvel, se ele é velho, se ele é novo, se ele está andando, está parado, se ele tem 4 pessoas dentro ou uma, se ele é um automóvel diesel ou se é gasolina. Eu posso falar uma porção de coisas do automóvel, mas eu preciso, para poder falar de todas essas coisas, ter um negócio chamado automóvel. A existência do automóvel é imprescindível para que eu possa falar dele. É por isso que o substantivo é mais importante que os predicados do substantivo. Essa é a razão pela qual, em alemão, você escreve substantivo com maiúscula. Substantivo em alemão é sempre escrito com maiúscula, a primeira letra, né? Porque o substantivo tem uma característica especial. Ele é aquilo de que se fala. Né? E as outras coisas são acidentais. Ou seja, se um automóvel é verde ou amarelo, tanto faz. Ele não deixa de ser um automóvel por causa da sua cor. Agora, se um automóvel não é capaz de andar, ele não é automóvel, é uma outra coisa. Sei lá, o sujeito manda, quando a firma que ganha, né, a equipe que ganha o campeonato de Fórmula 1 faz um mock-up daqueles carros, tira o motor, põe um motor de fibra de vidro, que é fingido que é motor, e já manda por aí, pelo mundo afora. A Ferrari, por exemplo, andava aí nos postos Shell, lembra? Aquilo não é um automóvel. Eles não vão mandar um carro que vale 5 milhões de dólares, não sei quantos, para passear por aí. Aquilo é um mock-up, apenas um modelo. Aquilo não é um automóvel, porque ele não tem as características essenciais do automóvel. O automóvel, para poder ser um automóvel, tem que ser capaz de andar. Se você não anda, não é um automóvel. Compreenderam que a forma, eidos, em grego, que estabelece a causa formal, a forma de alguma coisa, não é apenas a aparência daquela coisa, mas é o conjunto de características que aquela coisa tem. Características operacionais, de funcionamento. Compreendem que quando os gregos falam em forma, eles não estão apenas falando na forma no sentido moderno, não é isso? Essa garrafa tem uma forma, digamos assim, aproximadamente cilíndrica. A forma não é apenas isso, é o seu poder de carregar água, é a sua capacidade de não interferir na água, é a sua, digamos, inviolabilidade, enfim. A forma é um conjunto de coisas que transformam isso numa garrafa. Mas se tivesse uns buracos aqui no fundo, como tem essas brincadeiras, que você põe água e fica todo molhado, não seria mais uma garrafa. Seria apenas um truque para aborrecer os outros. E não seria uma garrafa em si, porque não conseguiria levar água dentro dela. Então a forma, para um grego, é sempre alguma coisa muito mais ampla do que a sua aparência, da sua cara, assim. Então a forma é tudo isso junto. Tanto é que Aristóteles dizia que quando uma mão perde os dedos, não é mais uma mão. Ou seja, a forma não é mais a mesma coisa, porque você não consegue usar a mão do jeito que você usava antes. Isso é muito importante lembrar, tá? Então a substância é aquilo que manda nas outras coisas, porque aquilo que é, enquanto é estudado pela metafísica. É isso que ele está dizendo, está descrevendo metafísica. Esse primeiro parágrafo aqui, pessoal, é a célebérrima, mais importante e célebre descrição de metafísica que Aristóteles fez em toda a vida. Então, eu não vou mais interromper nesse primeiro parágrafo, vamos ler até o fim, o primeiro item,
e do 1, tá? Vamos tentar ler sem interromper, vocês vão entender melhor que eu. Vou pensar então. Há uma ciência que investiga o ser como ser e as propriedades que lhe são inerentes devido à sua própria natureza. A metafísica ou ontologia, quando Aristóteles não designará com esses nomes, ver a origem da palavra metafísica nos dados biográficos desenvolvidos. Ontos, em grego, é ser, tá? Ontos é ser. Essa ciência não é nenhuma das chamadas ciências particulares, pois nenhuma delas ocupa-se do ser geralmente como ser. Elas seccionam alguma porção do ser e investigam os atributos desta porção, como fazem, por exemplo, as ciências matemáticas. Por exemplo, em paridade, eu não consigo ficar quieto, né? É verdade. É porque eu tenho um problema enorme na minha casa, sou chamado de caladão da família. Não vocês verem como é o resto. Tá. Então é assim, o que você estuda como matemática? A paridade, a imparidade, a igualdade, a desigualdade, ou seja, características dos números. Quando você vai para o colégio estudar matemática, o professor não chega lá e diz assim, agora vamos estudar ontologicamente a matemática. O professor diz assim, olha, quando a gente, para poder dividir frações, a gente faz assim, pá, pá, pá. Para poder somar potências, a gente faz assim. Então o que faz o professor com você na escola? Ele dá a você, ensina a usar algoritmos, aquele conjunto de mecanismos operacionais que é aquilo que se cobra na prova depois, porque na prova do vestibular ninguém vai perguntar para você o que é o número. Eles vão dizer para você saber, olha, se x é y, se x é tanto, e y é tanto, quanto é que é o limite da não sei o quê, é isso que eles querem que você faça, só que você tenha a capacidade operacional de lidar com aquilo. Mas se você fosse um filósofo, o que você estudaria? Um matemático não é um filósofo. Matemático é uma espécie de operário da conta. Entenderam? O que é um matemático? É um operário da conta. É aquele sujeito que sabe resolver os algoritmos. Ele tem capacidade de pegar um determinado problema e ensinar você uma metodologia de resolver. Agora, se ele fosse um filósofo da matemática, como há filósofo da matemática, ele entraria no mérito e perguntar assim, afinal de contas, o que é divisão, o que é multiplicação, o que é conta, o que é limite. Entenderam a diferença entre um filósofo estudando matemática e um professor de matemática? O professor de matemática não tem a menor ideia do que ele está ensinando. Esse é o mal número 1 do ensino da matemática, porque o sujeito fica lá fazendo conta, ele nunca tem um minuto para refletir no que é que aquilo tudo significa em última análise. E fica um troço assim meio de aprender a fazer a conta só. Mas o filósofo da matemática não é um sujeito que está interessado no algoritmo, pode ser até que ele não sabe fazer conta nenhuma. Por exemplo, Aristóteles achava que a matemática, os gregos em geral, achavam que matemática é uma espécie de diversão de jovem. Nunca deram muita importância para isso. Esse negócio de ser um gênio matemático não tinha muita importância para os gregos. Os gregos eram filósofos, então eles tinham interesse muito mais em conversar sobre o assunto conceitualmente e não a habilidade, né? Por exemplo, jogar xadrez, saber fazer conta, tudo isso o que é? É façanha de jovem, vaidoso. Ser um gênio do xadrez, ser um gênio de matemática, essas coisas todas são façanhas mentais que para um grego não tinham muita importância. Eu não sei, acho que não tinha xadrez lá, mas isso que implica numa habilidade operacional, isso não era o trabalho do filósofo. O filósofo está num nível mais superior a isso. Ele vai explicar nesse parágrafo, se eu conseguir ficar quieto. Então, 127 ali, aritmética, geometria, harmonia, música e astronomia. Mas visto que buscamos os primeiros princípios das causas supremas, então a frase em grego ali, está claro que devem pertencer a algo em função da sua própria natureza. Por conseguinte, esses princípios foram investigados por aqueles que também investigaram os elementos das coisas que existem. Os elementos têm que ser elementos do ser não acidentalmente, mas em relação ao ser como ser. Portanto, é do ser como ser que nós também temos que aprender das primeiras causas. Aqui tem um problema de tradução. Posso consertar? Deve ser problema de digitação. Então, vamos lá. Mas visto que buscamos primeiro os princípios das causas supremas, está claro que devem pertencer a algo em função de sua própria natureza, quer dizer, aquilo que você de fato é. Tá? Significa que cada coisa é.
Por conseguinte, se esses princípios foram investigados por aqueles que também investigaram os elementos das coisas que existem, quem são esses? São os filósofos naturalistas, tá? Aqueles que vieram antes, tá? Esses são aqui que estão falando aqui. Os elementos têm, tira fora esse quer, risca, tem de ser. É de ser, não é quer ser. Na verdade, o que eles foram escrever que ser, né? Mas está errado em português, porque em português o de é forte e o que não é. Então, por exemplo, eu tenho de ir ao trabalho. Agora, ter que ir é fraco. Então, quando é obrigatório, quando você está obrigado a fazer, eu tenho de votar, então nunca é que votar. Eu tenho que votar, está errado. Porque o que implica aí numa possibilidade de não fazer. Agora, se é obrigatório, eu tenho de votar. Então, isso é português básico, a gente não pode esquecer que está errado aqui. Então, o que ele fez? Ele botou o que errado, mas na hora que foram aqui digitar, botaram o R atrás, entendeu? Sim. Então, tira fora o quer, que na verdade é que, e troca por de. Então, olha como fica claro agora. Tá? Os elementos têm de ser elementos do ser, não acidentalmente, mas em relação ao ser como ser. Quer dizer, para eu poder estudar metafísica, não adianta eu ficar olhando para coisas acidentais que podem ou não acontecer. Eu tenho só que lidar com aquilo que é imprescindível e é absolutamente necessário para que uma coisa seja tal como ela é. É isso que configura a metafísica. É poder trabalhar com as coisas tais como ela é. Ou seja, em linguagem aristotélica, lidar com o ser enquanto ser, independentemente dos acidentes que possam existir em torno dele. Então é perguntar assim, o que é automóvel? O que é vitória? O que é felicidade? Quer dizer, essas são os assuntos de que a metafísica trata. Né? E agora, terminando de arrumar. Portanto, é do ser como ser que nós também temos de aprender, tá? Está errado, o português está errado. Temos de aprender as primeiras causas. Entenderam que o de em português é forte e o que é fraco? Então, nunca confundir essas duas coisas, senão a frase não faz mais sentido. Está claro isso, pessoal? Esse parágrafo aqui é o mais célebre parágrafo que Aristóteles escreveu, definindo que seja metafísica. Quer dizer, é aquilo que estuda as coisas tal como elas são de fato, na sua essência, portanto, a substância. Muito bem. Marco, continuamos. O termo ser é utilizado em vários sentidos, mas com referência a uma ideia central ou uma característica definida, e não meramente como um epíteto ordinário. Isto é, esses sentidos não são homônimos. O que ele está dizendo é o seguinte, que o termo ser tem muitos sentidos de alguma coisa ser. Mas o que ela está dizendo aqui é que o ser do que ele está falando é o ser em si próprio. Ele vai explicar em seguida, vai ficar claro. Ele vai dar o exemplo dos médicos aqui. Assim como o termo saudável relaciona-se sempre com saúde, no sentido de a preservar, ou no de a produzir, ou naquele de ser um sintoma dela, ou naquele de ser receptivo a ela. E com o médico relaciona-se com a arte da medicina, no sentido de a possuir, ou naquele de estar naturalmente adaptado a ela, ou naquele de que é uma função da medicina. E descobriremos outros termos empregados de maneiras semelhantes a estes. Do mesmo modo, ser é usado em diversos sentidos, mas sempre com referência a um único princípio. Muito bem. E que princípio é esse? Então, eu estou falando que um automóvel é azul. Não é isso? O automóvel pode ser azul? Pode. Mas um automóvel sendo azul é mais automóvel do que um automóvel branco? Não. Então, quando eu digo que o automóvel é azul, em que sentido é que eu estou usando a palavra ser? É azul. No sentido de que o que interessa de verdade é automóvel e não azul. Entenderam o que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo o seguinte, do mesmo modo que medicina só faz sentido quando você está falando de médico, então uma erva medicinal só faz sentido se você tiver médico. Do mesmo sentido que saúde, saudável, só tem sentido se tiver saúde. Você não pode falar de características acidentais sem falar da substância que ela se refere. Por isso que ele está apenas enfatizando que o ser, de que o verbo ser aqui, sempre se refere àquilo que de fato é, ou seja, a substância, o que ele dirá agora em seguida, na continuação. Com efeito,
disse de algumas coisas que são porque são substâncias. Ok? Entendendo? As coisas que são, de fato, são aquelas que são substâncias. Porque aquilo que não é substância é apenas referente a alguma substância. Então, estar sentado ou estar em pé são predicados de uma substância chamada homem ou chamada coelho. Bom, coelho acho que não senta, né? Sei lá, mau exemplo, enfim, o que for. Não é isso? Quer dizer, estar frio, estar quente, são predicados do quê? Do clima. Portanto, as coisas são apenas em referência àquilo que é de fato substancioso, que existe de fato. Pode continuar. Outras porque são modificações da substância, outras porque constituem um processo para a substância, ou destruições, ou privações, ou qualidades da substância, ou porque são produtivas ou geradoras da substância, ou de termos relativos à substância, ou ainda negações de alguns desses termos ou da substância. Assim, chegamos a dizer até que não ser é não ser. Quer dizer, esse é tão absolutamente dominante, quer dizer, o que alguma coisa o que é a substância, que eu posso dizer o seguinte, esses óculos não são um coelho. Então, mesmo nisso, quando eu estou lidando com a substância, até isso tem sentido, até faz sentido, porque eu estou lidando com ser ou não ser determinada substância. O que ele está dizendo, portanto, que não adianta a gente estudar o que as coisas são, sem ser olhando para a sua substância verdadeira, aquilo que elas são de verdade, no fundo, sem nenhuma dúvida. Então, ousia, isso é tão forte em Aristóteles, pessoal, que você pode muito bem chamar a metafísica de Aristóteles de ousiologia. Tá? Ela é, no fundo, uma ousiologia, ou seja, ela é a capacidade de determinar o que é a substância, o que é substância e o que não é. É isso que é a metafísica de Aristóteles. Ela é completamente associada à ideia da procura da substância central, que é uma espécie de ousiologia, porque ousia em grego é o nome que Aristóteles dá para a substância em grego é ousia. Substância, portanto, é a palavra central dentro da metafísica. Tudo aquilo que você predica de uma substância. A substância é aquilo de que você pode falar alguma coisa. Mas ela é essencialmente aquilo que é. E as ciências comuns, que não são a metafísica, na época de Aristóteles não tinha separação de ciência e filosofia, né? Tudo era mais ou menos a mesma coisa. Mas uma ciência qualquer, por exemplo, a ciência do médico, não é uma ciência metafísica, porque o médico nunca pergunta assim, o que é a saúde? O médico nunca está querendo entender o que é o homem, de fato. O médico está querendo saber o seguinte: como que eu faço para arrumar a unha encravada do sujeito? Então, a medicina não é uma ciência metafísica. Apenas o filósofo tem capacidade de responder às perguntas sobre o que é. Por isso que Sócrates, muito antes de Aristóteles, dizia que filosofia é olhar e ver o que é. A melhor e mais útil de todas as definições de filosofia que você pode encontrar é essa. O que é filosofia? Olhar e ver o que é. É também o conceito melhor que você possa encontrar de inteligência. Intellegere. Intellegere é também definido por isso. A palavra inteligência tem muitos e muitos sentidos. Mas o mais prático deles é esse. O que é alguém que é inteligente? É o sujeito que olha para uma certa situação e entende o que está acontecendo. Olha, não sei se vocês têm essa experiência, mas às vezes é difícil fazer isso. Você está olhando para uma situação qualquer, por exemplo, esse negócio de hoje. Quem aqui entendeu o que aconteceu hoje? O presidente dos Estados Unidos, que tem um partido republicano, teoricamente, à sua disposição, monta um final de semana, costura com os políticos lá que dominam o Congresso, costura um pacote para salvar esses bancos quebrados, e hoje ele perde a eleição. O que é um cientista político? Um cientista político é aquele sujeito que olha para essa situação e diz assim: isso é assim, 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 assim. Porque a maior parte dos outros não é capaz de entender de fato o que aconteceu aí, e entender o significado dessa rejeição. Então, no fundo, saber alguma coisa é sempre saber a causa, lembra?
Né? Quer dizer, Aristóteles disse isso no primeiro dia. Quer dizer, o conhecimento o que é? É a pesquisa das causas. O verdadeiro conhecimento é quando você sabe o que é que causou tal coisa. As causas podem ser 4. Elas têm... Quais são elas? A causa de quem fez, para que causa quem fez é eficiente, para que fez é final. Com o que fez, quando é o caso, é material. E de que modo fez, é a causa formal. Portanto, o único jeito de ter conhecimento no mundo, na vida, é você saber qual é a causa daquela coisa, daquele fenômeno. É por isso que o sujeito que sabe sem poder entender e explicar, que é o caso do pescador da praia, que sabe que vai chover, ele tem um tipo de conhecimento, mas esse conhecimento é menos importante do que o conhecimento do sujeito, que é capaz de entender o que acontece de verdade para que haja lá um furacão. Qual é o processo lá de temperatura, pressão, enfim, o que for, que gera um furacão. Quando você vai para as causas primeiras, aquelas que geram todas as coisas, você é um metafísico. Esse conhecimento não tem nenhuma utilidade, mas ele é o mais importante de todos porque ele permite, de fato, entender alguma coisa. Está claro para vocês isso, né? Está difícil de entender isso aqui, pessoal? Não, né? Sinceramente, eu explico sempre de novo se vocês precisarem de explicação. Tá? Vamos em frente? Tá? Então vamos lá. Desta maneira, tal como há uma ciência de todas as coisas saudáveis, o mesmo aplica-se verdadeiramente a tudo mais. Pois não é somente no caso de termos que expressam uma noção comum que a investigação diz respeito a uma ciência, como também no caso de termos que se relacionam a uma característica particular, posto que esses últimos também, em certo sentido, expressam uma noção comum. Fica claro, portanto, que a investigação das coisas que são, enquanto são, também diz respeito a uma ciência. Ora, em todos os casos, o conhecimento, sobretudo, tange aquilo que é primário, isto é, aquilo de que todas as outras coisas dependem e do que extraem seus nomes. Se então a substância é essa coisa primária, é das substâncias que o filósofo deve aprender os primeiros princípios e causas. O que ele disse agora há pouco ali em cima é o seguinte: as ciências não são apenas aquilo que é específico de cada assunto, mas também aquilo que está em todos os assuntos. Como, por exemplo, a metafísica é uma ciência de todos os assuntos, porque em todos os assuntos há substância. Então, entender o que é a substância é uma ciência que atinge todas as outras, porque todas as outras são ciências que partem de substâncias mais específicas, concretas. E é por isso que a metafísica é maior do que as ciências particulares, porque a metafísica lida com todas as ciências particulares, de certo modo, porque o que é a substância está no nível superior do que as aplicações concretas da substância. E é por isso que a metafísica é a mais importante das ciências. E o sujeito que tem capacidade de saber quais são as causas primeiras é o mais sábio dos homens. A ciência, portanto, do filósofo é a mais alta de todas. O filósofo é muito mais sábio do que o sujeito que sabe alguma coisa específica sobre um determinado fenômeno, ou sobre uma substância, sobre algum predicado de uma certa substância. Então, o médico sabe como lida com a saúde, sabe operacionalmente, mas o médico não é capaz de definir o que é saúde. Por isso, o filósofo sempre está no nível de conhecimento mais alto do que o médico, mais alto do que o engenheiro, mais alto do que o advogado. Todos os filósofos são mais altos do que esses aí. A filosofia, portanto, tem um status superior em relação às outras ciências. Lembre que nessa época não havia diferença entre ciências e filosofia. Ele apenas separa as ciências em si por ciência das causas primeiras e ciência das causas menos primeiras. Não é isso? Das causas, como o médico estuda a causa da doença. Mas a causa da saúde, ou seja, a causa da existência, isso o médico não é capaz de saber. Ora, para toda classe particular de coisas, na medida em que há percepção, há uma ciência. Está vendo? Toda classe particular de coisas que são percebidas, há uma ciência. Por exemplo, a gramática, que é uma ciência, ocupa-se da investigação de todos os sons articulados. Enquanto voz, né? Enquanto voz, né? Claro que grunhidos, não, né? Daí, a investigação de todas as espécies de ser, como ser, diz respeito a uma ciência que é genericamente singular. E a investigação das diversas espécies de ser diz respeito
as partes específicas dessa ciência. Ele está descrevendo o que é que a metafísica faz. Ela investiga todas as espécies de ser, no sentido de dizer o que é ser, afinal de contas. É isso que ela faz. Ela não se confunde com as ciências práticas concretas embaixo. Ela está no nível de discutir o que é ser, afinal de contas. Como é que eu posso garantir que alguma coisa é? É isso que ele está dizendo aqui. Bem, se o ser e a unidade são idênticos, isto é, uma só natureza, no sentido de que estão associados, como estão o princípio e a causa, não como denotados pela mesma definição, se bem que não faça diferença, mas seja útil ao nosso argumento os compreendermos no mesmo sentido, uma vez que um ser humano, bem como ser humano, ele não escreve bem, né? Uma vez que um ser humano, bem como ser humano existente e ser humano são as mesmas coisas. Ou seja, tanto faz dizer um ser humano existente, ser humano, um ser humano ou ser humano é a mesma coisa. Por quê? Porque ele está aqui dizendo o seguinte para nós, que o que caracteriza tudo que existe é a unidade. Como é que eu posso falar de alguma coisa que existe se eu não posso dizer isso é alguma coisa? Então tudo que existe vem unitariamente, ele tem uma existência separada das outras coisas, não tem? Então a unidade de existência é a mesma coisa que existir. Ele está aqui dizendo que não tem diferença dessas duas coisas. Alguma coisa que existe unitariamente. Eu não posso ter uma coisa que existe, eu não posso apontá-la, eu não posso dizer que ela existe completamente se ela não tem uma separação das outras coisas. Então, dizer um ser humano ou dizer ser humano é a mesma coisa, aqui para fins desse tipo de raciocínio que ele está fazendo aqui. E não proporciona nenhum significado novo. É claro que os conceitos de humanidade e existência não estão dissociados no que diz respeito a vir a ser ou deixar de ser. Igualmente no caso do termo de modo que, obviamente, o termo adicional nessas frases tem a mesma significação de unidade, em nada se distingue de ser. Além disso, se a substância de cada coisa é singular, em nenhum sentido acidental e analogamente é de sua própria natureza algo que é, então tantas espécies de ser quanto de unidade. O que se chama de, vamos entender, o que se chama de unidade, o estudo da unidade é enologia em grego. Enologia com H na frente, enologia, porque em grego é eno. Então, o estudo da unidade é enologia. O que ele está aqui dizendo é que na sua visão dele, Aristóteles, estudar a unidade e estudar o ser é a mesma coisa. Porque tudo que existe em quantidades unitárias. Não é isso? Quer dizer, não posso dizer que alguma coisa existe genericamente, existe em quantidades unitárias. Então eu tenho que falar assim, a virtude, eu estou falando de uma certa virtude delimitada, concreta, real. O que ele está querendo apenas nos dizer é que existe uma coincidência entre o ser e ele vir em parcelas unitárias. Que o ser existe concretamente, unitariamente. Portanto, tantas unidades quanto existem são seres. Por exemplo, o cachorro. Isso é uma substância. O gato é uma substância. O papagaio é uma substância. Mas são unidades, né? Não é isso? Tanto faz eu dizer um cachorro ou o cachorro é a mesma coisa. O gato ou o gato é a mesma coisa. Então, tudo aquilo que de alguma maneira vem separado das outras é um ser em si próprio. Não tem importância nenhuma. Não se incomode com isso, porque aqui sempre tem essa dificuldade de tradução, mas é completamente óbvio, não nos atrapalhará na compreensão do resto da história aqui. E para investigar a essência dessas espécies, quero dizer, por exemplo, a investigação do mesmo e do outro, e todos os demais conceitos semelhantes, que, a nos expressar a grosso modo, todos os contrários são reduzíveis a esse primeiro princípio, mas que nos é lícito considerar que foram suficientemente abordados na seleção dos contrários. Aristóteles refere-se a um tratado que não chegou a nós. Não tem, esse livro não existe. Existe o domínio de uma ciência que é genericamente singular. Então, o que acontece é que saúde e doença são contrários. E ele escreveu um livro para mostrar, porque os pitagóricos tinham uma série de regras que diziam que as coisas todas existem em função da sua existência como um contrário.
E ele fez um estudo para estudar isso, que é esse tal de tratado que não veio a nós, e que ele acha que já discutiu o suficientemente esse assunto, não vai trazer esse assunto para cá. Mas o que é a ideia de que tudo é... A ideia de que o contrário, saúde e doença, estão associados à mesma substância. No fundo, a mesma substância que se nega uma é e não é, né? Tá? É isso que ele está dizendo aqui. Mas ele está mencionando um trabalho que não vai adicionar muita ideia aqui a nosso momento, exatamente aqui nesse momento. E há tantas divisões da filosofia quanto há tipos de substância, de modo que deve haver entre elas uma filosofia primeira e uma arte que a ela sucede. Com efeito, o ser e a unidade acarretam imediatamente gêneros e assim as ciências corresponderão a esses gêneros. O que é gênero? Gênero é uma medida genérica que reúne as unidades. Então, todos os seres individuais concretos que nós somos aqui, somam-se todos no gênero humano. Então, a ideia de que o ser humano e o ser humano é a mesma coisa, porque eles têm a mesma substância. Entendeu? Então, todos nós aqui temos a mesma substância e podemos, então, representar o gênero humano sozinhos ou coletivamente. Pois não. Ele falou, de modo que deve haver entre eles uma filosofia primeira e uma que a ela sucede. E uma que a ela sucede, ou seja, uma filosofia segunda. Ah, tá. Tá? Que é... Ele parece que eu ouvi a palavra arte. Não. Tá. O termo filósofo é como o termo matemático em seus usos, pois as matemáticas também possuem divisões. Há uma ciência primária, uma secundária e outras sucessivamente no domínio das matemáticas. Ninguém sabe exatamente o que Aristóteles quer dizer com isso. Há aqui um mistério interpretativo. Deve ser alguma divisão que havia lá na época e que não veio para a modernidade. O que é essa matemática primeira e matemática segunda, ninguém sabe o que é. Ora, uma vez que a tarefa de uma ciência é investigar opostos, e o oposto da unidade é a pluralidade, e cabe a uma ciência investigar a negação e a privação da unidade, porque em ambos os casos estamos estudando a unidade, a qual a negação ou a privação se refere, enunciada ou sob a simples forma de que a unidade não está presente, ou sob a forma de que não está presente numa classe particular, sendo que neste último caso a unidade é modificada pela diferença, independentemente do conteúdo da negação, pois a negação da unidade é sua ausência. Embora na privação haja um substrato do qual ela é predicada, conclui-se que os opostos dos conceitos assim indicados, tais como alteridade, dessemelhança, desigualdade, e tudo mais que seja deles derivado, ou da pluralidade e unidade, enquadram-se na esfera da ciência supramencionada. Tá, então vamos explicar isso aqui. Tá? Então eu digo assim, aquele que vê. Então eu posso dizer assim, ó, aquele que vê, eu estou dizendo que alguém enxerga, né? Tá, então eu posso dizer também assim, aquele que não vê, e posso dizer cego. Qual é a diferença dessas duas outras coisas, dessas duas maneiras de falar aquele que não vê e cego? Aparentemente é a mesma coisa, mas não é. Porque aquele que vê é aquele que tem negação. Quando eu digo assim, aquele que não vê, eu estou falando em negação. Mas privação não é a mesma coisa. Porque quando eu digo cego, eu estou dizendo o seguinte, que tem certas pessoas que não enxergam em comparação com outras que enxergam. Quer dizer, o cego o que é? É a pessoa que não enxerga, diferentemente de todas as outras que enxergam. Então o cego é um acidente, não é? Não é isso? O cego é um acidente. O cego não é uma negação. Porque a negação implica numa espécie de, como é que eu diria assim? A negação implica numa negativa do outro. Então, quando eu digo aquele que não vê, eu não estou dizendo que possa ter gente que veja. Eu estou dizendo que todos aqueles que não veem, não veem. Estou dizendo que essa categoria, aquele que não vê, ela não é uma categoria que veja. Eu estou negando isso. Então, uma pedra é aquilo que não vê. Uma pedra não vê. Portanto, uma pedra não é uma pedra cega. Compreenderam? Uma pedra não é cega. Porque cego, só posso dizer cego para aquele que está privado de alguma coisa que é normal. Quer dizer, o que ele está aqui nos explicando é uma diferença entre privação e negação. E que, no fundo, a ciência da metafísica estuda essas duas coisas ao mesmo tempo. Tanto a privação quanto a negação. Que são coisas parecidas, mas não são a mesma coisa. Porque a negação é
negação. Portanto, ela é uma não oferecimento daquela possibilidade. Então, aquele que não vê é absolutamente assim. Então, a categoria que não vê, aquela substância, não tem essa potência de ver. Agora, quando eu digo que alguém é cego, eu não estou dizendo que os seres humanos são cegos, estou dizendo que aquele sujeito é cego. Portanto, a privação é um acidente, enquanto que aquele que não vê não é um acidente, mas é uma substância. Há uma diferença entre essas duas coisas que está explicado aqui, nesse parágrafo aqui, que parece um pouquinho aí confuso, aí por causa da nossa tradução sempre complicada. E a contrariedade é um deles, tratando-se de um tipo da diferença, sendo a diferença um tipo de alteridade. Diversidade, né? Entendeu? O que ele está dizendo é isso que eu acabei de falar, tá? Então a contrariedade não é igual à diversidade, porque o sujeito que é cego, ele é diferente dos que não são cegos, que existem. Agora, a contrariedade é dizer aquele que não vê, ou seja, é dizer que não se pode ver de modo nenhum, porque não é na natureza daquela coisa que se veja. Entenderam o que ele está explicando aqui? E com dificuldade, com uma certa dificuldade de linguagem, está explicando que uma coisa é a privação e a outra coisa é a negação. A privação é quando você não tem alguma coisa que pode ser possível, ou até mesmo normal, na sua essência, portanto, na sua substância. Ver para um ser humano é uma coisa normal e esperável, não é? A maior parte das pessoas enxergam. Algumas estão privadas disso. Significa que elas são, essa privação, essa incapacidade de ver é um acidente. Porque continua sendo ser humano mesmo que não veja. Agora, a outra é a negação pura e simplesmente daquela possibilidade. Então, negação e privação são coisas diferentes. Qual que é a diferença com essa potência só? A diferença está mas não, porque o cego pode também não ter a potência, né? Não, mas tem a potência simbólica. É que a diferença é que o cego, ele se refere a uma substância chamada homem que é constante. E aquilo que não vê é a própria substância que não vê. Uma pedra não se espera que ela veja. Portanto, dentro da substância pedra não há a possibilidade de ver. Ela, portanto, não vê. Mas dentro do homem como grupo tem a Sim, potência de ver. nesse sentido sim. Quer dizer, o homem como grupo genericamente tem a potência de ver. Por conseguinte, tal como o termo une é usado em vários sentidos, também o serão esses termos, e, no entanto, diz respeito a uma única ciência considerá-las a todos. Com efeito, os termos enquadram-se em distintas ciências, não se forem empregados em vários sentidos, mas em suas definições não forem nem idênticas. Vamos ler de novo, trocando. Com efeito, os termos enquadram-se em distintas ciências, não porque empregados em vários sentidos. Não porque, tá? Esse é o problema. Tá? Não porque empregados em vários sentidos. Mas se suas distinções não forem nem idênticas, nem referenciáveis a uma noção comum. Ele vai explicar em seguida o que é isso. E como tudo é referido ao que é primário, por exemplo, todas as coisas que são chamadas de unas são referidas ao uno primário, temos que admitir que isso é também verdadeiro no que toca à identidade e à utilidade, e aos contrários. Então, mesmo quando você nega, isso refere-se a uma coisa que existia lá desde o começo, e é por isso que a metafísica lida também com os contrários. É isso que ele está explicando, daqui a pouquinho fica bem claro isso nos exemplos aí para frente. Assim, a primeira coisa a fazer é distinguir todos os sentidos nos quais cada termo é usado, e em seguida referi-los ao primário, no caso de cada predicado, e constatar como estão relacionados com ele, pois alguns extrairão seu nome de sua posse, enquanto outros o extrairão da sua produção, e finalmente outros por razões semelhantes. Então toda vez que você tem uma série de circunstâncias, você sabe a que substância elas se referem. É por isso que a metafísica sempre procurará saber qual é a essência daquilo que nós estamos falando. Ele está definindo aspectos da metafísica. Nada disso é realmente, a não ser pela tradução torta, realmente difícil. Quer ver? Olha só o que ele vai explicar em seguida, vai ficar claro como a luz do dia. Assim, fica claro que diz respeito a uma ciência fornecer uma explicação tanto desses conceitos quanto da substância,
Sendo esta uma das questões suscitadas nas dificuldades. Dificuldades é aquela lista que vocês têm aí das aporias, tá? Essas são as dificuldades. Aporias, então. A aporia é a dificuldade, de certo modo, é a mesma coisa. Cabe ao filósofo ser capaz de investigar todos os assuntos. Então, olha só, aqui tem uma coisa importantíssima. Quer dizer, o filósofo é aquele sujeito que sabe falar de assuntos que ele não entende. Por quê? Se não for assim... Só um minutinho, Marcos, só esperar um pouquinho melhor isso aqui. Porque como ele está reduzindo as coisas das suas substâncias, quer dizer, o filósofo não é capaz de curar um doente, né? Porque ele não sabe como é que faz para dar o remédio certo para a pessoa certa. Mas ele é capaz de discutir teoricamente o que seja doença. Quer dizer, ele é capaz de lidar com a substância doença, que é a mesma coisa que a substância saúde, porque uma é negação da outra, sem que ele possa se enganar. Porque ele é capaz de reduzir todas as coisas circunstanciais e acidentais à substância central, que é aquilo que você aprende a fazer na metafísica. Portanto, o filósofo é o sujeito que lida com coisas que ele não necessariamente entende. Não é preciso ele estudar medicina para poder debater um conceito de medicina. Não é possível estudar, não é necessário estudar engenharia para poder debater um conceito de engenharia. Se você quer que o sujeito faça uma ponte, tá bom, aí tem que estudar engenharia. Mas se você quer debater o que seja transporte, o que seja movimentação, o que seja movimento, aí você faz o filósofo. Porque ele irá debater a essência do assunto e não as suas circunstâncias práticas ou nas suas circunstâncias acidentais. Ele está aqui o tempo todo apenas explicando o que é que distingue a metafísica das outras coisas. Ela está sempre falando dos princípios primeiros, portanto, da substância. E a substância é necessariamente genérica. E não é uma substância prática, concreta. E é por isso que o filósofo pode discutir isso. É o que ele está dizendo aqui. E cabe ao filósofo ser capaz de investigar todos os assuntos. Se não for assim, a quem caberá investigar se Sócrates e Sócrates sentados são o mesmo, ou se alguma coisa possui um contrário, ou o que é o contrário, ou quantos significados ele possui? Entenderam? Quer dizer, Sócrates e Sócrates sentado é a mesma coisa? Trata-se da mesma coisa, do mesmo Sócrates? Não é uma boa pergunta? Há uma dúvida filosófica enorme nisso. Heráclito achava que quando o rio que você visita a segunda vez nunca mais não é o mesmo. É impossível que aquele rio que você botou o pé o ano seguinte já é outro rio e, portanto, você não está falando do mesmo rio. Mas saber se esse rio no qual você mergulhou o pé pela segunda vez é o mesmo rio do primeiro é um problema filosófico. Não é um problema hidráulico, não é um problema de geólogo, não é um problema de engenheiro da Sanepar, da Copel. É um problema filosófico saber o que é que significa o Sócrates e Sócrates sentado. Por quê? Porque como o filósofo irá separar aquilo que é acidental e circunstancial do que é essencial e substancial, então ele sempre poderá debater o assunto melhor que qualquer outro. Porque ele irá sempre resumir na filosofia primeira. Sempre buscará um resumo mais alto do que esse. E é por isso que esse é tipicamente o assunto filosófico do qual só os filósofos podem conversar. Por outro lado, um filósofo não tem que ter uma formação de filósofo. O filósofo é aquele sujeito capaz de raciocinar em torno dessas coisas. Ele está aqui explicando para nós o que é metafísica. E igualmente com todas as demais questões desse jaez. Esse jaez significa dessa natureza, né? Desse tipo. Deste modo, visto serem essas as modificações essenciais da unidade, comunidade e do ser como ser, e são como números, linhas ou fogo, está claro que cabe a essa ciência, ou seja, a filosofia primeira ou metafísica, descobrir tanto a essência quanto os atributos desse conceito. Então agora ele acabou de definir o que é metafísica. É aquilo que fala da substância, da essência de uma coisa e dos atributos que essa coisa possa ter. Tá? De tudo aquilo que você pode dizer dela. É isso que é metafísica. Portanto, é a ciência filosófica por excelência. Nenhuma ciência filosófica é tão filosófica quanto essa. E aí, quando você descobre que Aristóteles criou isso, aí é que você entende por que é que se diz que ele é o criador, digamos, de todo o processo científico moderno. Porque quando você vai descobrir como as coisas de fato são, você inaugura o processo de pesquisa. Aristóteles é o primeiro cientista, o primeiro pesquisador que o mundo teve. Platão não tem nada parecido com isso.
Porque Platão é um sujeito que quer debater a hierarquia dos conceitos. Mas Aristóteles não. Aristóteles quer saber o que as coisas são, afinal de contas. Isso Platão nunca se dedicou a estudar. Então, o que são as coisas? Ou são a sua essência e tudo aquilo que você pode dizer delas. Isso é o assunto, o objeto da metafísica. Não há ciência sem objeto. E a metafísica é uma ciência também. Qual é o objeto da metafísica? É debater o que as coisas são, as suas essências, e aquilo que se pode dizer dessas essências. E aqueles que os investigam erram, não por não serem filósofos, mas porque a substância da qual não possuem nenhum conhecimento real é a anterior. De fato, tal como o número apresenta suas modificações peculiares, por exemplo, imparidade e paridade, comensurabilidade e igualdade, excesso e deficiência, sendo essas coisas inerentes aos números, tanto considerados independentemente como quanto em relação a outros números, e tal como, de modo semelhante, outras modificações peculiares são inerentes ao sólido, ao imóvel e ao móvel, ao imponderável e ao ponderável, também o ser como ser possui certas modificações peculiares, sendo a função do filósofo descobrir a verdade dessas modificações peculiares, havendo inclusive evidência desse fato. Então não adianta você ficar preocupado com as características de alguma coisa se você não sabe que coisa é essa que você está estudando. Ao filósofo, então, compete primeiro definir qual é a substância, portanto, definir a essência, para depois entender o que pode ocorrer, que possa modificar, ou, modificar não diria, mas o que pode fazer para transformar, ou pelo menos qualificar esta essência que está ali. Então ele está dizendo o seguinte, que o problema dos outros que vieram antes é que eles não são capazes de fazer esse exercício preliminar, que é o de perguntar assim, afinal de contas, o que é? É isso que ele está dizendo. Ele vai agora falar mal dos dialéticos e dos sofistas. Bom, o que são os dialéticos e os sofistas? Os dialético é o Sócrates, mas cuidado, hein? Porque o dialético a que ele está se referindo não é Sócrates em si próprio, mas é aquele sujeito que tem a metodologia sem ter o objetivo. Quer dizer, que ele é capaz de lidar com a metodologia de pensar, mas ele não tem um objeto de pensar. Quer dizer, ele lida com a metodologia, mas ele, no fundo, não está interessado em procurar substância nenhuma. E o sofista tem um outro problema. O sofista é aquele que tem a motivação errada para fazer a pesquisa. Porque o sofista, e Sócrates foi chamado de sofista muitas vezes, o Werner Jäger tem um trabalho que diz que os sofistas são os primeiros professores da Grécia e que tem uma importância gigantesca. Há um certo preconceito contra sofista, mas o sofista é aquele sujeito que está interessado em ensinar alguém a ganhar uma conversa, a ganhar o debate, e não procurar a verdade. Retórica é um tipo de sofista. Né? Então, o que ele vai dizer é que os filósofos são melhores do que os dialéticos e os sofistas, porque o filósofo tem a metodologia de pesquisa e tem um objeto que é achar a coisa que é, quer dizer, procurar a verdade. O sofista, ele não está procurando a verdade, está procurando um cliente, conseguir que o cliente dele dê certo. Está querendo apenas ganhar a argumentação. E o dialético é apenas capaz de lidar, digamos, operacionalmente com as ideias, mas ele não tem objetivo filosófico, ele não está interessado em descobrir a substância, portanto, aquilo que é. E agora, com essa explicação, fica fácil vocês entenderem o que ele vai dizer em seguida. Dialéticos e sofistas ostentam a aparência do filósofo, pois a sofística não passa de aparência de sabedoria. Dialéticos discutem todos os assuntos, e o ser é um assunto comum a todos eles. Mas está claro que discutem tais assuntos porque pertencem à filosofia. Aí o Sócrates é um dialético, né? Ele não está falando mal de Sócrates em especial, mas é aquela história. Sócrates, com o método maêutico, era capaz de discutir qualquer assunto. Então, chega para um engenheiro e fala assim, tem algum problema aqui, as peças estão rachando e não deviam. Mas então, o que faz com que uma peça rache? É a temperatura e não sei o quê. Mas o que é que estabelece a temperatura? Quer dizer, um filósofo é capaz de discutir com um engenheiro um assunto de engenharia só fazendo perguntas. Não é isso? Dialeticamente você pode fazer isso. Não é isso? Mas o que ele está dizendo é que os dialéticos que ele está aqui se referindo eram pessoas que não tinham necessariamente preocupação em obter a verdade. Quer dizer,
instrumentadores e não eram filósofos no sentido que ele é filósofo. Então, vamos entender um pouquinho mais para frente. A sofística e a dialética ocupam-se da mesma classe de temas da filosofia, mas essa difere da primeira em função da natureza de sua capacidade e da segunda em função da sua perspectiva da vida. O texto de Becker parece induzir aqui uma inversão entre sofística e dialética. Mas a crítica de ordem metodológica, relativa ao instrumento do conhecer, feita por Aristóteles, é dirigida aos dialéticos, enquanto a crítica de ordem ética, relativa à conduta dos sofistas como professores remunerados, é dirigida aos sofistas. O texto de Ross ratifica essa divergência. Entenderam que está invertido? Tá? Olha só, a sofística e a dialética ocupam-se da mesma classe de temas da filosofia, mas esta, que é a mais próxima, né? Que é a filosofia, né? Difere da primeira. A primeira quem é? É a sofística, em função da natureza da sua capacidade, e da segunda em função da sua perspectiva de vida. Então, o que ele está dizendo aqui é que, na verdade, essas duas coisas estão invertidas, porque o sujeito que está ali, a natureza da capacidade é a metodologia. Então, esse é o problema do dialético. E a perspectiva de vida, que são os valores pessoais, é o problema do sofista. Então, o que acontece é que, aparentemente, por alguma razão, está dizendo na nota que o Ross, que é aquele da tradução americana, trocou na hora da tradução, porque parece que faz mais sentido trocado mesmo. Então, qual é o problema do retórico? O retórico é um sujeito que só tem a metodologia. Qual é o problema do dialético? Só tem a metodologia. E qual é o problema do sofista? O sofista não está procurando a verdade. É por isso que os dois, embora apareçam filósofos, não são. E o que ele está querendo fazer, pessoal? Vocês entenderam facilmente sozinho, né? Ele está querendo resolver a aporia número 2. E como é que ele resolve a aporia número 2? Ele está dizendo o seguinte, que não há modo de você separar a busca da substância dos meios analíticos de fazer isso. Quer dizer, aquele negócio dos axiomas, lembra da aporia número 2? Pertencem a uma só e mesma ciência, o estudo dos princípios lógicos fundamentais e o estudo da substância? Se você só fica com princípios lógicos, você não é filósofo, é dialético. Se você fica só com a substância, bom, aí não é outra coisa, né? Aí você não consegue, porque não há método para isso. Então ele está querendo dizer que é impossível separar a busca da substância da metodologia certa, que essas coisas estão associadas e com isso ele resolve a aporia número 2, como irá resolvendo as aporias ao longo do livro. Então, ele acusa duas outras categorias de pensadores da sua época de não parecerem filósofos, mas não serem, porque o filósofo é aquele sujeito que tem a metodologia certa, que é o que ele chama aqui de princípios axiomáticos, que é aquilo de modo de pensar, e ao mesmo tempo procura a substância. São essas duas coisas que fazem o filósofo. O filósofo é aquele sujeito que quer saber o que as coisas são. Portanto, o filósofo é aquele sujeito que lida com o conhecimento primordial, com o conhecimento mais amplo, com o conhecimento da coisa tal como ela é, ou seja, é capaz de descrever a realidade com precisão. Está claro isso, né, pessoal? Então, a aporia número 2 significa o seguinte, que não dá para dissociar a ciência dos princípios lógicos da ciência da substância. Não é possível. Tá? Ele está provando nesse trechinho aí. Vocês estão entendendo o que ele está dizendo, pessoal? Olha, tem uma certa dificuldade que infelizmente é derivada da tradução, que é derivada da própria precariedade em que o texto veio para a humanidade, né, para o mundo moderno, mas não se impressionem com isso, porque na medida em que eu vou contando para vocês o que está escrito aí, nós vamos aproveitando igual. Tá? Eu queria fazer aqui, bom, isso aqui depois eu podia até falar, tem um livrinho aqui que é uma preciosidade, escrito pelo Schopenhauer. Schopenhauer não é um sujeito que montou uma choperia na Vila Áurea. A gente podia quase falar disso, né? Schopenhauer. Schopenhauer é um filósofo alemão pessimista, terrivelmente pessimista, é meio deprimente ler, mas que escreveu esse livrinho aqui que se chama Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, e que ensina 38 estratagemas de patifaria intelectual. Isso mesmo, tá? 38 estratagemas, dialética erística.
O que é dialética erística? Dialética erística é patifaria intelectual em grego. Quer dizer, são 38 maneiras de você engabelar o seu contendor, não? o seu interlocutor, portanto, utilizando métodos que são métodos falsos para poder chegar a conclusões. Obviamente também falsas. Né? Então, o que é esse livro aqui? Esse livro aqui é um livro de inspiração aristotélica, em que o Schopenhauer faz a descrição dessas 38 patifarias intelectuais, comparando mais ou menos com a lógica aristotélica, usando Aristóteles como espelho positivo, né? Entendeu? Ele está fazendo isso para você não fazer, ele não quer que você seja um patife. Só está mostrando como é que você não se deixa tapear. Quer dizer, é um livro de direção defensiva. Né? Equivale a um livro para direção defensiva. Chama-se Como Vencer um Debate Sem Precisar Ter Razão, que é o livro do Schopenhauer, Arthur Schopenhauer. Então, o que o Aristóteles está dizendo é mais ou menos o que esse livro quer dizer em última análise. Quer dizer o seguinte, olha, o sofista é o sujeito que usa esses 38 estratagemas aqui, ó. Tá? O dialético usa os estratagemas, usa até a metodologia certa, mas o dialético não está associado com a busca da verdade, porque ele é apenas um sujeito que brinca com as palavras, com as expressões. Então, o que precisa fazer para ser um filósofo é, ao mesmo tempo que você tem um valor ético, que é a busca da verdade, ou seja, eu quero saber o que é de fato, ter também e saber o que é de fato é saber o quê? Aquilo que está atrás das aparências. O que são as aparências? São os acidentes. Não é isso que são as aparências? Não é isso? Então eu tenho uma coisa toda coberta por determinadas características que são acidentais. Quando eu consigo tirar tudo aquilo que é acidental e olhar para o âmago daquilo, para a essência, eu sei qual é a substância. Pois é isso que faz o filósofo. Aristóteles está reduzindo a filosofia a isso, pessoal. Preste atenção como isso é importante. E aí, em seguida, o que ele diz? Ele diz assim, olha, e para poder fazer isso, é preciso ter um conjunto de métodos de investigação corretos, que são o que ele chama de princípios axiomáticos. É isso que Aristóteles está nos ensinando agora, que seja o filósofo. O filósofo, necessariamente, está associado com a filosofia primeira. Mais tarde, o que vai acontecer? O que vai acontecer é que aqueles que não estão associados à filosofia primeira irão se transformar em cientistas ou em engenheiros práticos, mas deixarão a categoria de filósofo. E o filósofo não é como um cientista. O cientista está tentando entender um determinado aspecto do processo da Revolução Francesa, ou está tentando entender um determinado aspecto dos processos geológicos. Então, isso tudo não é filosofia primeira, porque essas coisas todas aí são secundárias e circunstanciais em relação ao que sejam as coisas na sua essência. Portanto, o filósofo de verdade é aquele sujeito que pergunta, afinal de contas, o que é a substância? O que é ser enquanto ser? O que é, afinal de contas, ser? É isso que é a filosofia. E aí, na medida em que as coisas vão ficando mais práticas, elas vão sendo tomadas por quê? Por cientistas, por pessoas práticas, por engenheiros. E essa é a diferença central de filosofia e ciência, que no tempo de Aristóteles não existia, porque no fundo o que ele está chamando de ciência são o quê? Os princípios segundos, e não mais os princípios primeiros. O que é que estuda o cientista? Os princípios segundos. E o que é que estuda o filósofo? Os princípios primeiros. Tá certo? Vamos lá continuar agora? Está claro agora, né? Apesar da dificuldade aqui, está claro. Vamos lá. A dialética aborda como exercício aquilo que a filosofia procura compreender, ao passo que a sofística parece ser filosofia, mas não é. Está vendo? Tá? Pra cá. Ademais, a segunda coluna de contrários é privativa. O tudo é reduzível a ser e não ser, unidade e pluralidade. Por exemplo, o repouso enquadrando-se na unidade e o movimento na pluralidade. Essa coluna de contrários é a coluna pitagórica, viu? Tá, pessoal? Ele está aqui, está se referindo a uma espécie de decálogo pitagórico, que é, portanto, de um pré-socrático, em que se falava, em que se colocam as contradições. E quase todos concordam que a substância e as coisas existentes são compostas de contrários.
de um modo ou outro, todos referem-se aos primeiros princípios como contrários, alguns como ímpar, par e ímpar, alusão aos pitagóricos, alguns como quente e frio, possível alusão a Parmênides, alguns como limitado e ilimitado, alusão aos platônicos, e alguns como amor e conflito, alusão a Empédocles. Então, quer dizer, quase tudo que existe pode ser ter um contrário, né? Tá? Você tem, portanto, os pitagóricos achavam que são esses contrários que formatam o mundo. E ele vai dizer que os contrários são parte da mesma ciência, que é a ciência chamada metafísica. Para isso que ele está fazendo essas considerações aqui. Então vamos seguir o raciocínio dele. E é evidente que todas as demais coisas também são reduzíveis à unidade e à pluralidade. É de se supor esta redução. Tudo pode ser um ou múltiplos. Tudo pode ser um ou muitos. Tá? Um carro, muitos carros. Tudo tem essa diferença. Os princípios aduzidos por outros pensadores enquadram-se completamente nesses na qualidade de gêneros. Então essas considerações também deixam patente que compete a uma única ciência investigar o ser como ser, já que todas as coisas são ou contrários ou derivadas de contrários, e os primeiros princípios dos contrários são unidade e pluralidade, os quais pertencem a uma só ciência, que façam referência a uma noção comum ou não. Provavelmente, a verdade é que não façam essa referência, mas mesmo se o termo uno for usado em vários sentidos, os outros estarão relacionados ao sentido primário, e, analogamente, no que tange aos contrários. Mesmo se o ser ou a unidade não for um universal, e mesmo em todos os casos, ou não for dissociável dos particulares, como presumivelmente não o é, a unidade é, em alguns casos, a da referência comum, em outros, a da sucessão. Por essa mesma razão, não cabe ao geômetra inquirir o que é contrariedade, ou completude, ou ser, ou unidade, ou identidade, ou alteridade, mas proceder a partir da suposição deles. Entendeu? Todo texto que vem antes, que parece obscuro, fica iluminado nessa única frasezinha aqui. É isso que ele está dizendo. Quer dizer, quando um geômetra vai estudar a geometria, vai fazer, portanto, relação de triângulos, de ângulos, etc., ele não tem que estudar essas coisas aqui, o que é contrariedade, o que é completude, o que é ser, o que é unidade. E por quê? Porque essas coisas existem antes. E o geômetra parte da existência do triângulo, da existência do quadrado, da existência dos entes geométricos para poder fazer as suas aplicações práticas. Quando você aprende geometria na escola, você não discute filosoficamente o que é um triângulo. Você simplesmente aprende lá que quando você soma os três ângulos, isso vai dar 180 graus, que não sei o que vai em outras circunstâncias, somando isso com aquilo vai dar outra coisa, e assim por diante. Então tem que haver uma ciência que estude as coisas tais como elas são, e não apenas as coisas que derivam daquele ser, chamado substância, triângulo. Tem que ter alguém que descubra o que é triângulo, afinal de contas. Esse debate é um debate filosófico. Não é um debate do geômetra. O geômetra parte do pressuposto que existe um triângulo. O metafísico tem que perguntar o que é um triângulo. É isso que significa aquela confusãozinha ali. Patentei-se, então, que diz respeito a uma ciência investigar o ser como ser e os atributos que lhe são inerentes como ser, estando essa mesma ciência encarregada de investigar, além dos conceitos assim indicados, a prioridade e a posterioridade, o gênero e a espécie, o todo e a parte e todos os demais conceitos semelhantes. Isso é metafísica. Vamos parar um pouquinho para tomar um café? Que tal? Vocês topam? Tá? Já voltamos aí. Aproveitar que você está aqui do meu lado.